Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 10 de agosto de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Dedicação e esforço fizeram dela simplesmente a melhor. Uma história de superação também, de muita batalha, de muito esforço, de muito empenho, de excelência. Nós vamos tratar sobre esse assunto aqui no nosso Debate 93 de hoje. Como também vamos conhecer aqui uma história e debater com os nossos companheiros convidados especiais de hoje aqui. Ele foi pra lua de mel, mas a noiva não pôde ir. Então o que ele fez? Chegou na hora de viajar, a noiva não podia ir. O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez, ouvinte? Nós vamos falar sobre esse assunto já já. Os pais, minha gente, devem obrigar os filhos adolescentes a frequentarem a igreja. Um ouvinte contando, eu tenho um filho adolescente que ele é calmo, sabe? Não me dá trabalho. Desde pequeno sempre o levei à igreja, só que agora ele não quer mais ir. Ele ouve umas músicas esquisitas, mas ele me respeita. Não xinga palavrão, não é agressivo. Posso dizer que para mim ele é uma bênção, além de ser um dos melhores alunos de sua sala. A liderança da minha igreja diz que eu devo obrigá-lo a ir à igreja, que devo exercer a minha autoridade e, se for preciso, até corrigi-lo com vara para que frequente os cultos. Porém, eu não concordo com isso. Acredito que minha parte é ensinar o caminho correto e a decisão deve ser dele. Será que eu estou errada em pensar assim? Devo obrigar meu filho a frequentar os cultos? Obrigar o meu filho, isso poderia de alguma maneira revoltá-lo? O que você acha, hein? Ele pode ter um problema no futuro contra a igreja no presente, né? Mas também a médio e longo prazo contra Deus? O que pensa você, querido ouvinte, sobre esse assunto? Quero ver a sua opinião e sua participação ao longo de todo o nosso Debate 93 a partir de agora. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastora Márcia Torres, da Igreja Apostólica Unidade em Cristo na Barra, muito bom dia, seja bem-vinda. Nós temos essa perspectiva aqui apresentada pela nossa querida ouvinte, pastora, e eu quero ouvir a sua opinião. Será que obrigar? O menino parece que é um menino bom, né? A descrição aqui é de um menino nota 9,5 mais ou menos. Exatamente. Mas ele tem uma dificuldade que, do nosso ponto de vista, é uma coisa gravíssima, que aí descompensa tudo. Obriga ou não obriga? Não obriga. Não obriga. Bom dia a todos, bom dia JR. Eu acho que a mãe está certa. Primeiro, precisa saber o que foi, se ele foi acostumado a ir à igreja, tem alguma coisa que bloqueou aí. Não quer. E outra coisa que a mãe precisa entender é que a adolescência é uma fase de transição, é uma fase de mudança. Muitas coisas os adolescentes querem no momento, daqui a um pouco eles não querem mais, porque é uma fase em que o humor oscila bastante, é uma fase em que eles estão buscando a formação da identidade. Formação da identidade, acontece uma coisa muito interessante. O adolescente, normalmente, se o seu filho é um filho bom e passou por toda a adolescência sem se questionar, sem bater porta, sem brigar um pouco com você, tem alguma coisa errada. Porque na busca pela identidade, toda pessoa, ela questiona, ela se opõe, porque isso faz parte. É claro que a mãe não vai deixar de dar a sua opinião, de dizer o que ela acha certo, de perguntar por que é. O adolescente, outra característica dele, ele é muito grupal, ele é muito de estar no grupo, porque ele se identifica com o grupo. Então, alguma coisa precisa ser perguntado e ver o que está acontecendo para que ele não queira mais ir, não é? Deve ter algum motivo, e isso é a conversa da mãe com ele. Mas obrigar... Toda questão de força, ela só vai prevalecer enquanto você mantém a força. E não é por aí, não é pela força, não é obrigando.
Participação dos nossos ouvintes aqui, um ouvinte de Mesquita dizendo para mim: é errado bater, o que vai acontecer é o filho crescer cada vez mais agressivo, diz aqui ouvinte. Outro ouvinte aqui de Niterói: sou contra a bater, sou a favor do diálogo e corrigir, tirando algo que a criança ou adolescente goste, em hipótese alguma, agressividade. Compartilha aqui os nossos ouvintes opinando sobre esse tema. O bispo Ricardo Gomes, da comunidade cristã Terra Fértil em Guadalupe, muito bom dia, bispo, seja bem-vindo. Por outro lado, se não obrigar, é a perspectiva da liderança da igreja, da nossa ouvinte. Olha, você deve exercer a sua autoridade, mostrar que você tem autoridade enquanto você pode ter essa autoridade. Já ouvimos aqui que se tiver que exercer a autoridade neste nível, pode-se observar que em breve esse tipo de exercício de autoridade não mais existirá. O que pensa o senhor, pastor? Bom dia, JR, bom dia, ouvintes. Eu queria fazer uma pergunta, né? Se esse adolescente, ou se qualquer outro adolescente, se fosse nosso filho ou qualquer outra coisa desse tipo, chegasse para nós e dissesse assim: eu não quero mais ir à escola. A gente simplesmente chegaria para ele e dissesse: não, tudo bem, meu filho, você pode ficar em casa, não precisa mais ir à escola, você faz o que você quiser da sua vida. E por que a gente obrigaria o nosso filho a ir à escola e não obrigaria o nosso filho a ir à igreja, por exemplo, não é? Então, e uma das coisas que ela exatamente pergunta é essa: eu devo obrigar ou não devo obrigar? O que eu vejo é que nos dias atuais, um dia desse eu ouvi uma expressão desse tipo e eu achei muito interessante, é que em comparação com os tempos antigos, com nossos pais, nossos avós, nós temos que ser mais amorosos hoje com os nossos filhos. Mas de contrapartida, parece que a gente tem confundido esse amor com mais tolerância, com mais frouxidão. E o que a gente tem visto hoje é que, às vezes, a gente tem permitido que os jovens façam o que eles querem, do jeito que querem. E a gente tem visto a sociedade assim. Os alunos batem nos professores, os filhos agridem os pais. E essa questão da autoridade, não estou falando de uma autoridade, né, de um autoritarismo ou de uma agressividade, estou falando de realmente se impor com autoridade. Por quê? Porque eu penso que aonde estão o maior número de amigos desse adolescente? Se ele tiver o maior número de amigos no mundo, no colégio, sei lá onde for, essa mãe está correndo um grande risco, né? Ou esse pai, ou qualquer ouvinte. Agora, se a maioria dos seus amigos estiverem dentro da igreja, então, de certa forma, esses pais estão um pouco mais tranquilos e esse jovem, esse adolescente, está um pouco mais seguro, entendeu? Porque exatamente o que, às vezes, desvia um pouco também da mentalidade ou da mente desses jovens é exatamente a influência que eles têm recebido no seu cotidiano, no seu dia a dia. Vou fazer uma pergunta agora para ficar no ar, inicialmente, não é para ser respondida imediatamente, mas a frequência dos pais à igreja influencia de alguma forma este relacionamento dos filhos, dos adolescentes, especialmente com a igreja? Já visto que nós observamos que o adolescente, ele é grupal, ele é tribal, ele é gregário, ele anda junto. Se ele deixar de andar junto, isso influencia de alguma forma na sua conexão com os outros e pode prejudicar o seu desenvolvimento espiritual? E aí vale para uma reflexão para os próprios pais. Muito bom dia, pastor Marcos Ebenezer, da Assembleia de Deus, Congregação Viegas 712. Pastor, muito bom dia. O senhor entende que esse exercício da autoridade, ele vale nessa perspectiva que o bispo nos trouxe? Se o filho disser: não quero mais a escola, maravilha, então você não precisa ir mais. Quando você sentir vontade de ir, você vai. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes. A gente precisa ter muito cuidado da maneira como a gente lida com os nossos sentimentos. E às vezes esse sentimento de querer ir, não querer ir, parte tanto do filho como do adulto também. Tem dia que a gente quer ir a algum determinado lugar, tem dia que a gente não quer ir, tem dia que o membro ele quer ir à igreja, ou tem dia que ele não quer ir à igreja. A palavra de Deus é interessante, é muito bonito quando lá em Deuteronômio 6, as ordenanças do Senhor, o Senhor fala lá em Deuteronômio 6, 7, ele fala: ensine com persistência a seus filhos, converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Em outras palavras, invista em tempo com seu filho. E a gente precisa, segundo a palavra de Deus, ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor.
a amar a Deus, se ensinamos as crianças, os nossos filhos, os adolescentes, a amar a Deus, quando eles estiverem chegando a um estágio de maturidade mais elevado, eles vão saber refletir bem que uma coisa é eu não ter vontade e a outra coisa é eu superar essa minha falta de vontade e obedecer a Deus, estar na presença de Deus. A gente precisa esclarecer muito bem esse princípio. Lá em Efésios 6 fala que nós não devemos provocar a ira dos filhos, mas nós devemos ensiná-los e admoestá-los na palavra do Senhor. Muito bom dia, pastor Guilherme Costa, da Igreja Metodista Wesleyana, em Parque Nazaré, Duque de Caxias. Pastor, uma de nossas ouvintes pelo WhatsApp diz aqui: a minha filha é desse jeito, JR, ela é ótima, tem 14 anos, mas não quer ir mais para a igreja. Meu pastor diz que não é para levar à força. Bom dia, JR, bom dia aos colegas debatedores, bom dia a você, ouvinte da Melhor, da Rádio 93. Sempre uma alegria estar aqui participando deste debate. Olha, JR, é uma situação delicada mesmo, porque cada família tem as suas próprias normas, cada família tem as suas peculiaridades. A adolescência, como já foi dito, é uma fase de transição, é uma fase de desenvolvimento, e acontece o que nós chamamos de empoderamento. O adolescente, ele quer mostrar que ele manda na própria vida, ele quer ser ouvido, ele quer ter um poder de decisão. Agora, nós precisamos saber de que tipo de adolescente que nós estamos falando, porque eu vejo uma diferença de um adolescente de 12, 13 anos e vejo uma diferença para o adolescente de 18 anos, que às vezes trabalha fora, que já tem um nível de maturidade, né? Nós precisamos entender que dentro da própria adolescência existem várias fases de maturidade, e isso também tem que ser observado. Quando a mãe fala que o filho sempre foi levado para a igreja, existe uma diferença de frequência aos cultos e de envolvimento efetivo na igreja. Porque às vezes, sempre levei meu filho na igreja, mas nunca envolveu ele com nada. Ele nunca se envolveu com departamento de adolescentes, né, com grupo jovem. Então há uma diferença nítida de frequência aos cultos e de efetivo envolvimento com a igreja. Participação aqui dos nossos ouvintes também pelo nosso WhatsApp, 96803-8319, 96803-8319. São 11h16 agora. Um ouvinte dizendo: meu filho tem 14 anos, ele vai à igreja obrigado, ele vai porque eu levo. Aprendi que devemos ensinar o filho o caminho que deve andar. Ele vai à igreja desde pequeno. Compartilha aqui uma de nossas ouvintes, muita gente opinando sobre esse assunto aqui, ouvinte dizendo: eu não acho que pancada vai resolver, mas olha, o ouvinte já falou em pancada, hein? O pessoal tá falando em palmada, ela já foi pra pancada, pelo amor de Deus. Outra aqui dizendo: estou passando por uma situação semelhante, diz aqui o ouvinte. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes aqui. JR, eu acho que ela não deve obrigar, pois eu tenho um vizinho que tanto obrigou o filho, até mesmo com vara, que hoje em dia o menino nem passa na porta da igreja. Hoje o menino fuma, bebe, vai pra noitada. É muito triste, né, ouvinte? Outro aqui dizendo: sou batizado desde os 9 anos por opção. Ouvinte dizendo: o meu filho também esteve assim, não querendo ir à igreja. Eu não obriguei, hoje ele está voltando, pois eu sempre tive em oração por ele. Acho que obrigar é pior. Outro ouvinte: eu sou mãe e meu filho servirá ao Senhor, assim como Josué determinou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Devemos ensinar e mostrar a nossa autoridade. Compartilha aqui o ouvinte. Outra ouvinte: minha filha tem 20 anos, foi criada na igreja, agora não quer mais ir aos cultos e não quer mais ir. Só deixo claro que para ela que se Jesus voltar, ela vai ficar. Isso é importante. Eu acho que a mãe, ela não pode deixar de alertar, de ensinar o que é certo, o que ela conhece de Deus e da palavra do Senhor. Isso ela tem que fazer. Mas o fato de obrigar mesmo, você vai, isso já mostra que alguma coisa se perdeu aí. Porque eu estava conversando com o pastor Guilherme aqui, eu fui mãe de 3 adolescentes ao mesmo tempo. Então, realmente foi um período assim tumultuado. Eles eram muito pertinho do outro, tenso, uma menina e 2 meninos. Então, eles foram criados, frequentando e sendo ensinados em
em casa também. Eu não sei se esse é o caso da mãe. Às vezes é uma mãe que está ensinando o filho sozinho. Eu tive a ajuda do meu esposo. Nós ensinávamos o que significa o evangelho, o que é Jesus, porque Jesus morreu por nós. Essas lições básicas, eles aprenderam, não foram na escola bíblica, foram em casa. Então eles foram indo, vendo a nossa participação, que era também com alegria, com ânimo, porque não adianta você ir para a igreja brigando com o marido, gritando com o filho, não é? Isso não adianta. Isso você não forma Jesus, você não mostra Jesus. A melhor forma de nós mostrarmos Jesus para o nosso filho é vivendo Jesus no dia a dia com ele. E a senhora fez uma fala que eu achei muito importante. A senhora falou assim: meus filhos foram criados na igreja e ensinados em casa. Essa é a diferença, porque não adianta você também só levar para a igreja, chega em casa, não tem uma vivência cristã, não tem um momento de oração, não tem um culto doméstico. Exatamente. Chega em casa, só ouve pai e mãe falando mal do pastor, falando mal da igreja. Isso vai criar uma indisposição. Exatamente. Ó, aqui um ouvinte dizendo: JR, eu fui uma adolescente muito rebelde, minha mãe me obrigava a ir à igreja e também orava. Eu ia de mau humor, sabe, de cara feia, mas aos poucos o Espírito Santo foi tocando em mim e hoje eu sou uma pastora. Graças a Deus e a perseverança da minha mãe, conta aqui uma ouvinte que viveu plenamente a adolescência e a sua resistência. JR, quando ela diz a minha mãe me obrigava, isso aí a gente vai abrir aspas aí, porque veja, nenhuma mãe consegue obrigar o filho aí. Ela tinha autoridade sobre ela, igual o bispo falou. Autoridade é uma coisa, força é outra. Autoridade a gente exerce, né? E você exerce no ensino. Quando você ensina e desenvolve o hábito, porque também frequentar é um hábito, estar ali, ter limites fortes. Por exemplo, os meus filhos sabiam, escola dominical, domingo de manhã. Não se tinha programa. Era uma vez na vida, outra na morte, que meu filho pedia: posso ver uma corrida hoje? Mas isso era raríssimo, porque ele já estava adequado ao grupo. Isso, né? Com Ayrton Senna ainda. Isso, na época do Ayrton Senna. Depois, não precisa dizer a minha idade aqui. Depois acabou, né? Não, porque depois... Que eu tô tão velha, mas... Não é isso. E depois do Ayrton Senna, essa luta acabou. Por causa do hábito. Então a autoridade vem daí. A autoridade vem daquilo que você desenvolve na educação, no ouvir também seus filhos. Agora, isso é importante. Vamos retomar um ponto aqui pra gente discutir a questão do adolescente, a natureza do adolescente, né? Eu tô falando de um adolescente. Sim. O adolescente, ele é gregário. Ele gosta de andar com gente, né? Ele gosta de grupo, ele gosta de turma. Ele tem amigos, para ele isso é importante. Se a sala estiver cheia de adolescentes, a reunião foi horrorosa. A reunião foi caos, mas estava cheia. Foi maravilhosa a reunião, na perspectiva do adolescente. Exato. Se ele não se integra, se ele não tem relacionamento, ou se por algum motivo houve um afastamento, uma briga, sim. Exato, as pessoas não brigam? Claro. Isso. E houve um afastamento. Isso tudo é importante para o bom andamento. Não estão falando nem de vida espiritual ainda. Estão falando de relacionamento. Mas se os pais, não é o caso aqui, estou ampliando aqui o assunto, os pais vão com frequências inconstantes à igreja. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Isso. Principalmente às vezes quando os pais eles vão discutindo, brigando dentro do carro, e quando eles chegam na igreja, não, mas tô falando do que não vão. Olha só, vão de vez em quando. Eu diferencio frequência aos cultos e envolvimento na igreja. São duas coisas diferentes. Então, quer dizer, às vezes, eu levo sempre meu filho na igreja, mas ele nunca permitiu que ele se envolvesse. Chega atrasado e sai cedo. Não conversa com ninguém, não deixa o menino, não, que eu tenho que ir embora, eu tô com fome. E outra coisa, JR, eu já aconselhei mães que elas estão numa igreja, porque ela tem um perfil, ela gosta daquela igreja, o ritual, a liturgia do culto daquela igreja. O filho dela se identifica com a outra que tá ali do lado, porque tem um grupo, tem um pastor assim. Eu já disse: minha irmã, ele está servindo a Jesus lá, deixa ele ir. Exatamente. Entendeu? Qual o problema? Eu sei que às vezes por deslocamento, pela idade, o adolescente depende, é uma outra história, mas são coisas que em nome do reino e do que esse menino está recebendo, vale a pena a gente flexibilizar, entendeu? E se os pais não tiverem uma responsabilidade muito grande naquela igreja, eles podem até acompanhá-lo naquela igreja. Podem acompanhá-lo, que você vai estar ganhando o seu filho. Já vi pai fazer isso, pastor, e é uma bênção. Eu já aconselhei, ele ganha o coração do filho. A impressão que me dá é que os pais, quando têm os filhos bem pequenos, eles acham que tem um controle e vai dar tudo certo no final. Exato. No futuro vai dar tudo certo. Tá tudo certo no final. Mas quando se entra numa fase específica, que é essa fase onde a gente está aqui,
a adolescência, é fundamental que existam outras coisas além daquilo que você acha que vai dar certo, que é a sua expectativa ou pelo menos a sua esperança. Se não existir esse envolvimento, vai complicar. Ouvinte, escuta, vai complicar. Não quer dizer que o menino vai abandonar a fé, não, tô dizendo isso não. Sim. Eu tô dizendo que a chance de um esfriamento acontecer por conta de relacionamentos ou de não envolvimento com a igreja é muito grande. Então você vai para a igreja, você diz, ó, até vou, você vai com pressa, não deixa o menino lá, não deixa a menina lá, não deixa ensaiar, jogar uma bola, fazer amigos, ter alguma atividade, porque eu não tenho tempo, porque eu não quero ir, porque eu não posso, porque eu não tô afim. Não, e tem outra no final das contas, eu não tô afim que ganha. E tem outra coisa, a ponduragem dos pais às vezes atrapalha. Porque para investir em outras áreas na vida do filho, investe com alegria, paga um curso de inglês, faz um investimento. Quando é para pagar, às vezes, um congresso, um retiro para ir, é um absurdo, tá muito caro o preço das coisas aqui na igreja. Né? Você tem que investir também na vida cristã do seu filho. A palavra flexibilidade é a palavra que mais deve ser exercida nesta fase. Porque se a gente endurecer, quebra. Entendeu? E o pai e a mãe que aprende a flexibilizar, você ouça seu filho, mesmo que você não concorde, mas aprenda a ouvir, entendeu? Ele vai ponderar, às vezes vai ter uma réplica, vai ter uma tréplica, mas é necessário até chegar num acordo. E tem hora, como já aconteceu com os meus filhos, que eu tive, agora não, agora é minha palavra que vai valer. Chega, eu não tenho mais... Não dá mais para você discutir isso aqui comigo. Tem momento que tem que chegar assim, né? Então, isso é importante, o filho saber que a mãe ouve, que a mãe tem autoridade, mas que ela também flexibiliza, porque ele tá buscando o lugar dele. Mesmo porque, pastora, é diferente você perder um filho de 18 anos pro mundo, 20 anos pro mundo, e perder um filho de 12, 14 anos. Exatamente. Tem muitas mães, bispo, que acham que, muitos pais que acham que eles já estão preparados, porque eles começam a peitar, eles começam a querer fazer valer a vontade dele. Então a mãe e o pai solta. Não é isso. Eu acho que a palavra que você deu no início, ela é super importante. Eu obrigo a ir na escola, não é que eu obrigo, a gente mostra para ele a necessidade de estudar, não é? Da mesma forma, a necessidade espiritual. A gente mostra através do exemplo. Olha o ouvinte aqui dizendo, a minha filha sempre foi comigo, mas nunca se envolveu em nada. Ela andou um pouco afastada porque ela fez 18 e acha que agora pode fazer o que quiser, mas eu impus a ela que aos domingos eu queria ela na igreja, hoje ela vai em outra igreja, mas vai. Ela já está indo por conta própria. Antes eu usava autoridade, sim, agora, pelo visto, ela vai porque tá a fim de ir. E outra coisa, né, JR? Aonde é melhor você ter o teu filho, né? É melhor tê-lo dentro da igreja. Sim. Então, mesmo que você, de certa forma, o leve, né? Meio obrigado. Meio que obrigado... É o que nós ouvimos até uma ouvinte dizer, ela vai estar ali, vai chegar uma hora que a palavra vai tocar nela, ela vai fazer um relacionamento com alguém, ela de alguma forma vai ser influenciada e tocada pelo Espírito Santo. Ouvinte contando, JR, experiência própria, hein? Minha mãe era evangélica e me chamava todo dia para ir à igreja, eu nunca quis ir. Os anos passaram, JR, minha mãe se afastou do evangelho e quando eu descobri que ela estava em outra religião, eu comecei a buscar. Hoje eu estou firme na presença do Senhor e lutando para minha mãe voltar para os caminhos de Deus. Hoje percebo que os papéis se inverteram, sinto que isso é minha culpa, porque se eu estivesse buscando com ela, isso não teria acontecido. O depoimento da nossa ouvinte. É o contexto da família que a gente estava falando aqui, que, né, é muito importante, porque a gente chega à conclusão de que tudo começa na base familiar, tudo começa quando esse adolescente ainda é uma criança, né, em que você vai estimulando. Eu também tenho 2 filhos adolescentes, né, e estão na casa do Senhor, são envolvidos com o ministério na igreja, mas desde criança houve uma base dentro da família, dentro da casa, do relacionamento na igreja, porque a gente sabe que o relacionamento, ele não prende só o adolescente, ele prende qualquer pessoa na igreja. O relacionamento na igreja é importante. É por isso que desde o início Deus estabeleceu um relacionamento com o homem, com a mulher, depois ele foi estabelecendo relacionamento com a humanidade e muitas vezes existe um desprezo à construção de relacionamentos saudáveis e sólidos na igreja. É por isso que muitas vezes algumas brigas elas não podem ficar no campo do deixa pra lá, ou isso acontece, ou isso não tem jeito. Nós precisamos interagir o máximo possível para evitar que relacionamentos sejam quebrados, porque o relacionamento para nós cristãos, para nós de igreja, é muito importante. Agora, a ouvinte se sente culpada porque a mãe se desviou.
Você estava desviada quando a sua mãe se desviou. Não vale a pena você ficar agora carregando um peso de culpa. Não. Você agora está na batalha pelo retorno dela. Então, ouvinte, não desista. Ao mesmo tempo, não se culpe. É hora de buscar ao Senhor, de lutar, de batalhar e de clamar ao nosso Deus para que haja uma mudança nessa história aí. Porque do contrário vai ficar aí sofrendo, não vai adiantar nada, não é verdade, irmãos? Com certeza. E eu volto a dizer, o diálogo é fundamental. Você saber ouvir é fundamental. O problema é que muitas pessoas elas têm o seguinte princípio: a melhor maneira de resolver um problema é não falar do problema. Eu vou ignorar o problema, eu vou viver a vida. Só que você não tem como agir dessa maneira. Exatamente. Você tem que Essa sentar. fase, principalmente, os pais precisam entender isso. Tem alguns teóricos da psicologia que eles chamam esse período de adoecimento, porque o que acontece? É uma oscilação de humor tremenda que eles começam, a mudança no corpo, muda tudo pelo corpo, a mudança hormonal é muito gigantesca e a mudança psicológica. Sim. E ele começa a empurrar dizendo assim, eu vou fazer agora do meu jeito, porque afinal de contas eu sou grande, eu sou homem e tal. Tem uns que mudam o cabelo, muda a roupa, muda verdade. tudo. Eu lembro meu filho na adolescência, com 1,90 m, ainda criou aquele cabelo de moicano, passava gel no cabelo, botava aquilo pra cima. O Mateus chegava na igreja assim, você via ele de longe. Eu falei, Jesus, moicano, que coisa. Aquilo foi uma fase, passou. Um ano e pouco, Mateus já botou o cabelo normal. Então tem coisa que é negociável, faz parte desse período e vai passar. Os pais precisam entender isso. E essa briga, essa cabo de guerra aí que eles colocam, os pais não podem largar, porque muitos pais largam nesse momento. Não é hora de largar. Você tem que ficar perto. Ouvinte contando, JR, a ouvinte não deve obrigar. Mãe em joelho, mãe em oração e procurar que os jovens da igreja visitem, façam culto na sua casa com jovens da igreja. Eu acompanho você aqui todo dia, eu sou mãe, eu criei meus filhos na presença do Senhor e agradeço ao nosso Deus por ter me dado essa vitória. Hoje a minha filha é missionária radical lá na África, se preparou, foi para a África, ficou 2 anos e 7 meses lá. Meu filho é presidente da mocidade junto com a esposa. Meus filhos hoje têm famílias na presença de Deus, conta a nossa querida ouvinte. Claro que nós vamos ter histórias felizes e histórias infelizes. Exato. Gente que hoje está dizendo assim, olha, infelizmente meus filhos não estão na igreja, eu sinto muita falta disso, muita dor e etc. Nós não podemos desistir nunca, né? Filho não tem idade, ele vai ser filho sempre. Ele não deixa de ser filho a partir dos 21. Olha, do 18 em diante ele não é filho. Não existe isso. A maioridade é uma coisa, deixar de ser filho não existe. Filho vai ser filho sempre. Não desista dos seus filhos. E observe uma coisa que é muito importante dentro do contexto que nós ouvimos aqui. Seu filho pode ser o menino nota 10 da turma. Ele pode ser um menino, assim, maravilhoso. Sua filha é uma menina extraordinária. Mas se eles não tiverem um convívio na casa do Senhor, se não existir preparo espiritual dentro de casa, encaminhamento para a igreja, essa alegria toda pode ser dissipada por tudo isso que nós lemos aqui. Alguns pais escrevendo, dizendo, meu filho é ótimo, é um ótimo filho e tá isso, mas a minha tristeza é que ele está longe dos caminhos do Senhor. Não trate o seu filho como se ele tivesse partido. Parte escolar, parte esportiva, parte relacionamento em casa, parte espiritual. Enquanto a espiritualidade for colocada num canto e desprezada, nós vamos observar que a sua influência será mínima. Mas na hora em que você entender que nós somos seres integrais e a espiritualidade é fundamental para transbordar para todas as esferas dos nossos relacionamentos, pode ser que a gente tenha grandes e especialmente profundas mudanças na vida dos nossos meninos e das nossas meninas. Portanto, mãe, pai, não desistam. Conquistou meu coração. 93 FM. Dedicação e esforço fizeram dela simplesmente a melhor. Depois de encantar mais uma vez o mundo com seu desfile na abertura dos Jogos Olímpicos no Maracanã, Gisele Bündchen encantou novamente, mas dessa vez ao revelar a sua maneira de ver e viver a vida.
Durante uma entrevista à rede de televisão americana CBS, Gisele foi questionada se seu sucesso seria decorrente de sua aparência. Sem deixar o entrevistador encerrar a pergunta, ela respondeu que se dedica 100% a tudo que se propõe fazer. Se vou limpar meu apartamento, você depois poderá comer no chão. Tá bom, Gisele. Combinado. A Bíblia fala em Eclesiastes 9 sobre realizar tudo com o melhor de nossas forças. Como costuma ser a sua dedicação e esforço com relação a tudo que lhe vem à mão? Analisando sua dedicação de maneira sincera, de 0 a 10, qual seria a sua nota? Há uma frase do pastor de James Kennedy que diz: excelência em todas as coisas e todas as coisas para a glória de Deus. Como é a sua busca pela excelência? Pergunta aos nossos ouvintes, começando a ouvir os nossos debatedores. Olha, JR, a excelência tem que ser um alvo a ser perseguido em todas as áreas da vida do cristão. E a Bíblia deixa isso muito claro. Em Efésios capítulo 6, versículo 7, quando a Bíblia está falando sobre o relacionamento do servo com o seu senhor, ou seja, do funcionário com o patrão, né? A Bíblia vai dizer que nós devemos servir ao nosso patrão de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer que nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Então, seja na vida profissional, seja na vida espiritual, seja na vida familiar, nós temos que buscar a excelência em tudo. O problema é que a gente está vivendo uma geração do mais ou menos, né? Ah, você é um bom pai? Ah, mais ou menos. Você é um bom pregador? Ah, sou mais ou menos. Você é um bom profissional? São mais ou menos. Não, nós temos que deixar de ser mais ou menos, devemos perseguir a excelência, tem que ser um alvo da nossa vida. Uhum. Mais alguém? Bom, Eclesiastes diz que tudo aquilo que te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Às vezes o padrão de excelência, ele não pode ser também nivelado, certo? Porque se a Bíblia diz para eu fazer conforme as minhas forças, né? Às vezes eu posso fazer melhor determinada coisa, outra pessoa não pode. Ou a outra pessoa pode fazer algo melhor do que eu e eu não posso fazer como ela. Por exemplo, se nós formos olhar aqui para Gisele, né? Que é um padrão de beleza. O cara perguntou, ela colocou que é por causa da excelência. Mas se ela não tivesse aquele corpo ali, não seria excelente o que ela faz, entendeu? Então, temos que buscar fazer as coisas com excelência. Mas assim, quando se trata da excelência, eu não posso nivelar determinadas coisas, não. Mas certo? É provável que ela não faça uma série de coisas que outras pessoas têm essa habilidade. Ou seja, não é uma questão de comparar com a menina, né? Com essa menina aqui que limpa o chão e o pessoal almoça no chão. Entendeu? Quer dizer, não é isso aí. É cada um na sua praia, né? Na sua área. Acho que a proposta aqui é exatamente essa, né? A palavra fala, cada um faz conforme a sua força. Então, não é relativo ao padrão da outra pessoa, mas relativo ao seu padrão. Eu acho que se você se propõe a fazer aquilo que você faz da melhor forma, ou com o seu melhor, então isso é importante, né? Olha, vamos conectar esse assunto ao assunto anterior. Você teve filhos. Você lida com esses filhos nessa perspectiva do melhor esforço, do melhor da sua força, da melhor dedicação, de uma excelência naquilo que você faz? A gente consegue combinar essas duas coisas? Ou a gente é muito bom em uma atividade e é terrível em outra? E nós não estamos falando de um cara que é bom em futebol e é horrível em voleibol. Não estamos falando de esporte, nós estamos falando de pai, de mãe, de vida dentro de casa. Como é que lida com isso? Uma coisa interessante, JR, no que você falou, é o seguinte: mesmo outras coisas que a gente não seja tão bom, a gente pode buscar aprender. A gente pode, de alguma forma, tentar melhorar, tentar fazer o melhor. Eu acho que isso também é buscar a excelência. Sim, nós não nascemos prontos, né? Nós estamos sempre em constante mudança. E conhecer a ti mesmo facilita muito aquilo que você vai fazer. Você não precisa saber de tudo, você não precisa ser o melhor em tudo, mas você precisa fazer o seu melhor, você precisa dar o seu melhor. Essa geração de que a gente empurra com a barriga, que vai fazendo do jeito que dá, quando dá, isso não nos leva à excelência. Falar de excelência é falar de disciplina.
Você tem que ter disciplina para ser uma pessoa excelente naquilo que você faz. E na vida nós temos prioridades. Nós precisamos saber o que é prioridade para nós. Onde que eu vou empregar mais esforço? Eu entendo que família é prioridade. Exatamente, pastor. Então, era o que eu ia colocar. Então você tem que empregar um esforço para ser um excelente pai, para ser uma excelente mãe, para ser um excelente filho. Talvez você não consegue ser excelente em tudo. Então tenha prioridades. Pastor Guilherme, muita gente diz que o brasileiro é ruim de planejamento. Sim. A gente tem a criatividade muito, mas planejamento não é muito a nossa área. Por exemplo, como é que se planeja a paternidade, a maternidade? Tá certo? Não tô falando de Panarã, né? Tô falando de quando a criança nasce. Como é que eu falo? Olha, eu vou fazer da seguinte forma, entendeu? Vamos trabalhar. Essas coisas são muito difíceis. Tem coisa, JR, até porque é dinâmico, né? Muda. Como diz o filósofo, é indo que se faz o caminho, né? Mas nós Deve temos... ser brasileiro esse filósofo. Não. Não, mas nós temos a regra, nós temos o plano original. Até falo disso aqui, né? O plano de Deus ele traçou para que nós guiássemos a nossa família dentro, né? Temos um manual, pastor. E uma coisa que eu estava pensando, pastor, que você falou questão de prioridade, é o seguinte: eu tive uma mãe semi-analfabeta, mas pensa numa mulher sábia e temente a Deus para me educar. Entendeu? Meu pai também. E o que temos hoje? Hoje nós temos pais formados, estudados, profissionais, gente bem preparada, né? E que não coloca como prioridade um filho cidadão, um bom cidadão, um servo de Deus. Entendeu? É questão de prioridade. E voltar ao plano original. O tema da minha igreja nesse ano é voltando ao plano original. Porque tem um plano de Deus para a educação, para como o marido viver como uma esposa, para como educar os filhos. Está aí o plano de Deus para nós. E, no mais, a gente conquista aquilo que não sabe, como eles falaram aqui, né? A gente não é bom em tudo, mas a gente conquista. Então, a prioridade é uma coisa que nós temos que buscar. Se vocês observassem da seguinte forma, como é que pode ser o melhor pai ou melhor mãe de um adolescente? Quais seriam as marcas de um bom pai, de uma boa mãe, de adolescente? Aquele que está com excelência, tá certo? Nós estamos falando de excelência, estamos falando de um planejamento, estamos falando de fazer as coisas para a glória de Deus, estou conectando o assunto 2 ao assunto 1, então pensando no adolescente em si, né? Quem tem filhos adolescentes, se tem filhos pequenos, vai ter filhos adolescentes, vão ter este tipo de experiência um dia, né? Quais seriam assim, olha, isso não pode deixar de ter hipótese alguma para ser parte de um planejamento dos pais? Eu acho que uma característica muito especial dos pais de adolescentes seria ser um pai participativo, né? Uma mãe participativa, que tivesse esse relacionamento bom com seus filhos, exatamente para poder conversar, para poder passar o exemplo, para inspirar. Eu acho que inspiração é uma coisa que o adolescente precisa muito. Tem um referencial, né? Eu acredito que o diálogo, o pai tem que ser próximo ao filho adolescente. Muitos pais acabam se afastando, como já foi falado aqui, trabalha muito, estuda muito e não dedica tempo ao filho. Eu acho que o adolescente de hoje sente falta de um pai mais presente na vida dele, na conversa, no diálogo, como uma referência para ele. Os nossos adolescentes sentem falta de referências. Isso. O Salmo 124 fala que os filhos são como flecha nas mãos do guerreiro. E a gente não planeja um filho para ele ser um fracassado, para ele ser um derrotado. Exato. Mas a gente não pode esquecer que nós somos o arqueiro. E a gente, a gente trabalhar o nosso papel, planeja, conhecer o nosso papel. As pessoas vão expressando, a gente não planeja para ser, mas a gente planeja o quê? A gente não planeja para que ele seja um derrotado. Só que não existe um planejamento, assim, como o Lucas fala, olha, antes de você construir uma torre, planeja, para que você não passe vergonha. Só que falar de planejamento no Brasil é complicado. Esse aqui é o ponto, quer dizer, mas eu não posso desistir. Existem coisas bastante simples. Almoço exige um planejamento. Exato, sim. Qualquer pessoa que vá preparar um almoço hoje, são 11h42, é bom que já esteja em andamento, né? Qualquer pessoa, ela precisa preparar. Vai preparar o arroz? Então você tem algumas etapas importantes. Você lava o arroz tem que secar,
Você vai preparar a panela, você vai usar o quê? Azeite, óleo, o que você vai usar? Botou o azeitezinho lá, botou o azeitezinho lá, você vai colocar água depois, então você tem que botar água lá, para poder esquentar, porque depois na hora de que o arroz estiver lá, você vai usar o que? Alho? Então você vai cortar o alho, você vai amassar o alho, você usa uma pasta de alho, o que você usa? Então se você não tiver isso na sua mão, na hora da execução, vai dizer assim, faltou o alho. Exatamente. O problema da cultura brasileira. Ou faltou o arroz. Faltou o principal. Você imaginou? O problema da cultura brasileira é que nós somos acostumados a deixar tudo para a última hora. Isso é um problema. Por exemplo, nas Olimpíadas agora, eu estava assistindo um noticiário ontem, disse que antes do início da abertura dos jogos, estavam sendo vendidos em média 10 mil ingressos por dia. Depois que houve a cerimônia de abertura, hoje está sendo vendido 100 mil ingressos por dia. Quer dizer, porque o brasileiro não se preparou. Não, pastor Guilherme, mas não é a última hora, não. É que ninguém acreditou no negócio. Não sei se vai ser um fiasco. Deus me livre e guarde. Pessoas venderam, os estrangeiros venderam ingressos, os estrangeiros que compraram, depois de uma série de fatos, eles venderam os ingressos. Sobrou ingresso, não tinha ingresso demais. Mas depois da abertura dos jogos. Aí se empolgaram, né? A gente não planeja com antecedência. O brasileiro não aprende a ser um bom administrador. Não planeja a vida financeira, não planeja a vida espiritual e também não planeja a família, infelizmente. É uma realidade triste, mas é uma realidade. Aqui um ouvinte dizendo, JR, kkkk, tô fazendo arroz. Olha aí, ouvinte. Já ganhou a dica aí, entendeu? Já ganhou a dica aí. Pelo amor de Deus, hein? Eu gosto, JR, das duas palavras, amor e disciplina. Deus nos trata dessa forma. E um pai e uma mãe que queira levar um relacionamento equilibrado com o filho, ele precisa dosar na mesma medida essas duas coisas. Só amor estraga, só disciplina endurece. Ele precisa dos dois para criar um filho equilibrado. E o pai e a mãe tem que ter uma coisinha chamada marcha ré. Se você errar, pai e mãe erra. Tem pai que porque ele é pai ou porque ele é mãe, principalmente porque ele é pastor ou porque ele é um religioso, ele acha que ele nunca pode se retratar com o filho. Eu já vi meu marido pedir perdão ao meu filho, porque ele disse, meu filho, eu te corrigi injustamente, eu não ouvi direito a história. Ele ganhou o coração do meu filho, entendeu? Pai precisa saber disso. Outra coisa, o pastor Guilherme falou que de desenvolver diálogo. Se você não tem um link legal com seu filho desde pequeno, não pense que você vai conseguir dialogar com ele na adolescência. Aí ele se fecha, porque já tem uma coisa que o adolescente detesta. Adolescente, você tem que entrar para conversar com ele da seguinte forma: quando as coisas estão acontecendo, não marque hora, dia e data, eu vou conversar com você amanhã. Não faça isso. Ou a palavra que o pastor aqui leu, olha, deitando, te levantando, durante o tempo todo você tem a oportunidade de disciplinar, de dialogar e de conversar. Isso é uma regra importante que os pais podem desenvolver. Então nós estamos vendo que essa questão do planejamento, a importância disso, não se pode também generalizar que ninguém tem planejamento. Se trata de pessoas e de sentimentos e comportamentos, que é muito difícil o planejamento. A ideia é que o planejamento ele não faz parte dos nossos hábitos, assim, normalmente. Mas, se olharmos os nossos hábitos, vamos ver que nós precisamos planejar a nossa vida. Sim. É que a gente faz aquilo que chama-se automático. Entendeu? Por exemplo, um ouvinte está dizendo que JR fala baixinho. Hoje em dia não se lava mais arroz. Ele já vem lavado para facilitar a vida, mas eu lavo, tá, JR? Eu tá rindo lavo. Aqui. Ô, ouvinte, ainda bem que você lava. Eu aconselho a todo mundo que faz arroz a lavar o arroz, né? Tem que lavar o arroz. Mas veja, faz parte do planejamento. A gente tem que planejar, mas faz no automático. Faz. O que é feito no automático em relação ao arroz, um dia pode não ficar bom. Acontece. Mas com relação aos filhos, se você disser assim, um dia não vai ficar bom, é uma catástrofe. É um desastre. É uma coisa que você diz, peraí, não pode ser assim. Então a gente tem dificuldade. Então, peraí, parar pra pensar, o que eu quero que meu filho seja daqui a 20 anos? Eu quero que ele seja um cristão amadurecido, comprometido com o reino de Deus. É isso que você quer? Maravilha. Como é que faz pra chegar lá? Isso. Começa onde? Começa com isso, depois tem aquilo, depois tem aquilo. Eu acho que fazendo essas 5 coisas nós conseguiremos ver isso acontecer um dia. Maravilha? Planejou?
executa, porque o planejamento é bom, mas a execução complica. Em geral, precisa ter um gerente de projeto para pegar o que foi planejado e colocar em prática. Aí vale o seguinte: marido e mulher, marido, se é só pai, se é só mãe, ajuda de outra pessoa para acompanhar os passos, ou anota, faz um quadro, coloca isso em algum lugar, estabelece, tem que ter isso, e persiga aquele alvo com excelência e dedicação até o final. Se instrui também, compra um bom livro. Isso. Procure orientação. E foi isso que eu fiz. Isso. Eu lia muitos psicólogos americanos, livros bons que a gente tinha no Brasil, eu lia para poder me ajudar, entendeu? Curso de casais, encontro de casais. Isso. Depois eu organizei curso de noivo orienta isso. Isso é um planejamento. É o que eu ia dizer aqui, porque eu sou sistemático. Você falou até sobre gerente de projeto. Eu sou sistemático, então a gente enfrenta uma guerra contra a desorganização que às vezes te cerca. E às vezes você tem que colocar um pouco o pé no freio, porque... Pra equilibrar, né? Dar uma equilibrada, porque senão a coisa complica. Ouvinte dizendo: JR, já preparei e até já estou almoçando e na melhor companhia. Um abraço a todos aqui, obrigado a nossa querida ouvinte Rita participando conosco. Muita gente agora opinando sobre o arroz. Olha, abraço. JR, bom dia, estou até assando frango, maravilha, ouvinte. Ei, olha aí, Deus abençoe, viu? Quero agradecer aqui o encorajamento dos nossos ouvintes. JR, tô aqui, ó, até para cozinhar, isso mesmo, tem que ter planejamento. Outro ouvinte participando aqui conosco, estou aqui, ó, batendo bolo, tá mostrando, tem até foto aqui do bolo, tá ficando bom, hein? Tá ficando bom, quero agradecer aqui outro ouvinte, eu lavo também o arroz, olha o arroz aí. JR, o meu almoço já está pronto. Que Deus abençoe, ouvinte. Bom apetite aí para vocês todos aí. A água quente cuida do arroz. Eu não lavo o arroz, não precisa. Água quente cuida do arroz. Cuida, pastora? Ei, me ajuda aí. Cuida pra cozinhar. Pra cozinhar, ouvinte. Entendeu, ouvinte? Porque o que acontece? No pacotinho vem os negocinhos que você tem que dar uma olhada lá. E de vez em quando vem um negocinho estranho. E outra coisa, quando você lava, sai uma água branca, mas não é uma água limpa, é uma coisa meio sujinha. Tem que lavar aquilo ali. Eu nunca vi nesse debate que falou de arroz. Hoje, porque eu tô com fome. Tá com fome? Pastora. Tem que criar um quadro no debate chamado Receitas do JR. Olha, vai ficar muito bom. Vai ficar muito bom. Aqui, minha mãe tá fazendo arroz. JR também já fez o almoço. Tá servido aqui, ó, lavar tudo, até os enlatados. Bom, vamos mudar de assunto, porque esse assunto não tá dando não, porque muitas vezes você planeja, mas e se os percalços acontecerem? O que você faz quando acontece um problema? Você resolve como? Conquistou meu coração. 93 FM. Uma lua de mel romântica na Itália é o sonho de muitos casais. Com o fotógrafo indiano Faizan Patel não foi diferente. Ele e a mulher, que se chama Sana, planejaram passar dias inesquecíveis na Europa. Só que a mulher perdeu o passaporte 2 dias antes do embarque. E Faizan, o que ele fez? Olha, perdeu o passaporte. Ficou em casa com a esposa amada. Nós estamos indo para a Itália, tá tudo comprado, é isso? Viagem, passeios. Então eu vou sozinho. e a Sana ficou, imagina, não tô querendo fazer nenhum trocadilho aqui, vambora. Só que a mulher depois perdeu o passaporte e ele viajou sozinho, ou melhor, apenas com uma foto da sua amada. Então ela foi com ele, foi na foto, ele imprimiu a foto, inclusive, essa foto ele mostrou no Twitter dele, no avião indo para a Itália. Eles estão casados desde dezembro de 2015, porém na ocasião eles não puderam ter a lua de mel ideal e fizeram uma viagem curta. A viagem à Itália seria a realização de um sonho, mas ela perdeu o passaporte, não daria tempo de emitir um novo e conseguir um visto, diz ele. Esta viagem foi inteiramente planejada por ela. Fecha aspas dele, hein? Que acredita que os dias não serão tão bons sem ela. Olha bem, que garoto bom. Gostaria de tê-la perto de mim em breve. Perguntamos a você, ouvinte, aos nossos debatedores, você viajaria para um roteiro de lua de mel sozinho?
caso o seu cônjuge não pudesse ir? Você já teve férias frustradas? Tem filme, né? Situações como essa são capazes de provocar brigas sérias entre os casais. Na sua opinião, marido e mulher devem fazer tudo junto? Pode ser que nem tudo, mas a lua de mel, né? É impossível. Poxa, qual o limite da individualidade no casamento? Qual o padrão bíblico de relacionamento? Queridos ouvintes, ouvindo a opinião de todos. Ô JR, eu estou noivo, casarei em breve. Mandar um beijo pra minha noiva, Bada Cristina. Eu pergunto pros nossos debatedores aqui que já são casados, como é que se faz uma lua de mel sem a esposa, hein? Impossível. Mandar um beijo pra minha esposa, Bispa Ana Paula. Tá ouvindo o debate, amor? Olha aí. Ó, o sinal aí, hein, ô Bispa. Eu digo que essa parte documental, eu procuro conversar bem com ela, cuidar dessa documentação. Um exemplo, até mesmo quando você vai viajar para outro estado, é importante, se seus filhos são pequenos, como os meus são, você ter uma identidade, o CPF ou não, você viajar com a certidão de nascimento deles também, para que você não tenha nenhum tipo de problema. Mas ele frisou aqui que foi tudo planejado por ela. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. Eu tô impressionado, entendeu? Porque esse rapaz, ele é um fotógrafo. Ele agora está contando com o apoio da ministra do Exterior, da Índia, para providenciar o visto dela. Ou seja, publicou a foto, foi pro Twitter, que é muito popular em outras partes do mundo, não tanto quanto o Face, mas tem mais destaque do que aqui. De alguma forma isso acabou mexendo com muita gente. Nós estamos discutindo esse assunto aqui, né, do Faizan. E é possível que ela consiga aí o passaporte nos próximos dias. O ponto é o seguinte: não se pode pensar na lua de mel solitariamente. Percalços vão acontecer. Qual seria, pastora, na sua opinião, a postura de um cavalheiro numa situação como essa? Desfrutar de tudo e dizer: meu amor, fiz isso por você e por mim, fiz isso por nós. Esperar que ela consiga o passaporte, ainda que ele perdesse 10 dias da viagem, perdeu sem ela, ganhou com ela. Ou não vou, você não vai, eu não vou, nós não vamos. Ficar, até porque a lua de mel não... Se você tem link com a pessoa, se você ama, se você está bem com esta pessoa, o lugar, ele é secundário, entendeu? O local, é claro que foi uma viagem planejada, mas desde que a pessoa mais importante não poderia estar ali, a atitude teria que ser de ficar junto com essa pessoa onde ela ficasse. Isso. E a viagem aqui diz que é a realização de um sonho. Sonho de quem? Sonho de quem? Do casal? Sonho só dele? Ou para não perder uma passagem de repente? Ou dinheiro. Ou isso, o dinheiro. Ou o investimento. Mas não vale a pena. É questão da prioridade, né? Do que é para a pessoa um relacionamento. Então, o casal, nem tudo na vida nós vamos fazer junto. Eu sou casada há 30 anos. Nem tudo você faz junto. Mas tem coisa que é impossível fazer separado. E essa é uma das coisas. Por mais que tenha acontecido essa tragédia de perder o passaporte. Tadinha. Mas... Sana, o nome dela. Acho que tem a ver com o nome. Ela é Sana. Então, individualidade é uma coisa, parceria é outra. Exatamente. Ele ainda tem um sentimento ainda por ela, que ele diz: os dias não serão tão bons assim pra ela. Coisa linda, né? Coisa linda, né? Coisa linda, né? O que acontece é que o que a gente tem como valor especial, muitas pessoas não têm, né? O que para nós é importante, para outros não é tão importante assim. Por exemplo, até a questão cultural. Ele é capaz, inclusive, de, no Twitter dele, eu tô aqui olhando, postar fotos dele em Veneza, por exemplo. Entendeu? Fazer fotos excelentes aqui, tá? E já agradecer toda a influência da ministra do Exterior na perspectiva de conseguir para ela o visto. Ou seja, no final das contas, o sujeito foi promovido à beça, entendeu? Ele devia até identificar isso aí como uma série de possibilidades que se abriram para ele. Contudo, não sei se vale a pena. Talvez tenha feito até nessa intenção mesmo, né? Talvez ele tenha planejado já essas ações para gerar essa mobilização, enfim. Não sei Agora, qual foi. Eu atendo casal há muitos anos. Você vê também de tudo.
quando se trata de individualidade, parceria, tem pessoas que, assim, dentro do conceito espiritual, do conceito de reino de Deus, é tudo mais ou menos, a gente já sabe, tem um planejamento, né? Tem um manual aqui para nós seguirmos, mas em se tratando da modernidade, aliás, nós estamos na pós-modernidade, né? Hoje, a gente encontra coisas assim que eu diria que dá para assustar qualquer um. Então, se ela concordou com isso, se para ela era importante que ele fosse tirar 100 fotos, até porque é um local bonito e ele é um fotógrafo. Pode ser Muito que ela tenha bom dito, sinal. meu amor, vai, sinal. eu te abençoo, eu fico feliz por você estar lá, pode ser. E passeando de barco, escrevendo assim, Tem gente falta, rindo. Tem gente que faz isso. Então, assim, nós não estamos aqui com a pessoa. Ouvinte dizendo qualquer lugar é preto e branco sem a minha esposa, diz aqui o ouvinte. Olha aí, hein? Parabéns. Ouvinte aqui dizendo, eu jamais deixaria minha esposa para trás, conta aqui o Neemias. Outro ouvinte, eu não viajaria, eu desmarcaria a lua de mel. Lua de mel é lua de mel. Outro ouvinte dizendo aqui o seguinte, olha, que desistiria de igual forma. Ouvinte dizendo, JR, se meu marido, aí já são as ameaças, olha aí, se meu marido fosse pra lua de mel sozinho, eu iria, mas já com pedido de divórcio. Olha bem, ouvinte, já solta a ameaça aí, né? JR, aqui ó, se meu esposo faz isso, ele volta divorciado. As mulheres aqui estão de brincadeira não, hein? Concordo que qualquer casal deve sim ter momentos para si. Cada um, porém, lua de mel sem o cônjuge, complicado, né? Tem gente que leva a família. Tem gente que leva a sogra. A mãe. Entendeu? Tem gente que leva, né? Já ouvi histórias assim. Olha aqui o ouvinte dizendo, JR, meu amor, não fica para trás por nada. Aonde eu vou para me divertir, ela vem juntinho. Olha, outro ouvinte aqui descobriu, será que foi isso, ouvinte? JR, ele escondeu o passaporte dela. Pelo amor de Deus, será que foi isso? Será que foi isso? Ouvinte aqui dizendo, eu também não iria sem a minha esposa, conta aqui o ouvinte. Olha, quanta gente em lua de mel, sem mel, não tem como. JR, vou me casar no próximo dia 6, é isso, ouvinte? Vai mensagem, atualiza. Não me vejo sem o meu amado junto comigo, misericórdia, eu jamais aceitaria isso, conta nosso ouvinte. Outro ouvinte dizendo o seguinte, para a mulher foi lua de fel. Os ouvintes estão criativos, eu não iria. Outro ouvinte, JR, isso é loucura. Dá muita gente opinando aqui, eu quero agradecer os nossos ouvintes falando sobre esse assunto, muita gente também falando sobre o arroz, viu? O ouvinte dizendo aqui que o pediatra do filho dela disse que aquela gomazinha que sai quando lava o arroz, aquilo regula o intestino. Tá dizendo aqui o ouvinte. Eu preferi ouvir o médico, outro doutor aí para ouvir a opinião. Várias pessoas almoçando, o cara dizendo que JR, minha esposa tá aqui socando o arroz, preparando aqui o nosso, às vezes nem entrar o arroz hoje à mesa, mas vocês aqui nos inspiraram e vamos juntos com a graça de Deus. Conquistou meu coração. 93 FM. Olha, Marcela, já tem outro ouvinte aqui dizendo, JR, meu marido iria fazer a mesma coisa. O ouvinte, não aposta nisso, que senão a briga começa só na hipótese. Só na hipótese. Outra coisa, vou dar um conselho aqui, não pergunte ao seu marido ou à sua esposa, você iria? Porque se ele titubear, se naquela hora ele tossir, ele espirrar, o olho dele piscar, entendeu? Demorar a responder, olha, ouvinte, não faz essas, deixa como tá, é tema pra gente discutir lá sobre o indiano, não leva isso pra sua casa, porque isso pode trazer algum tipo de problema. E depois ainda vai dizer que a culpa é do debate. Não, a culpa é como é que é o nome do camarada, Marcela? Faizan. A culpa é do Faizan. Pois é. E a respeito aí do primeiro tema na pesquisa, porque lá a liderança da nossa ouvinte diz que ela deveria, inclusive,
bater nos filhos adolescentes para obrigá-lo a ir para a igreja. E nós perguntamos aos ouvintes se, na opinião deles, é errado ou certo bater nos filhos adolescentes. 55% deles dizem que é errado. Olha aí, quero agradecer aos nossos ouvintes. Aqui um ouvinte dizendo: JR, eu levaria a minha sogra para lua de mel, sim. Ele é uma mãe que eu gostaria de ter. Levaria sem problema algum, diz a nossa ouvinte aí, ó. Só levar. Viu? Não é isso? Só levar. Quarto, né? Outro ouvinte, eu achei que fosse outra coisa, ele vai deixar. Mas é levar para estar junto lá, né? JR, esse cara deu um balão apagado na mulher dele. O pastor Marcos, o que é um balão apagado? Me ajuda aí. Olha, essa gíria é nova pra mim. Apagado eu não conhecia. Eu não conheço. É balão queda, apagado. Queda total. Isso. Balão apagado. O balão apagado, quer dizer, Queda total, tá sem o fogo livre. e aí Queda cai. livre, colocou queda livre. Ouvinte dizendo: tô morrendo de rir aqui no trabalho. O pessoal aqui não está entendendo nada, vocês são demais. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, participação de todos dentro dos nossos temas aqui do nosso programa, o nosso debate 93 de hoje. Pastor Guilherme, um abraço, Deus continue abençoando o irmão. Obrigado, JR. Vou deixar aqui os meios de contato, né? Você que deseja me convidar para estar ministrando na sua igreja, facebook.com/PR Guilherme Costa. Só me achar lá no Face. Também tem o WhatsApp 967691984 e o e-mail guilhermecostaimw@gmail.com. Quero mandar um abraço para a querida Vera Lúcia Farias, está em Jacarepaguá acompanhando a gente. E ela tá de aniversário hoje, ela tá acompanhando a gente. Ô Vera Lúcia, parabéns pra você, que Deus te abençoe. Quero te encorajar, você agradecer a Deus pela sua vida. A vida é um privilégio, é um presente de Deus, então vá à casa do Senhor para agradecer. Vá de coração, diga: Senhor, muito obrigado pela minha vida. Ô Vera Lúcia, longevidade é um privilégio, a gente tem que sempre agradecer a Deus por mais um ano de vida, e eu quero agradecer a Deus por você, parabéns pelo seu aniversário. Pastora Márcia, muito obrigado, Deus continue abençoando a irmã. Obrigado, JR, a todos os debatedores também, que essa mãe que nos escreveu, ela permaneça firme e dialogue, ore pelo seu filho, porque Deus tem dias melhores para você. Pastor Marcos Ebenezer, forte abraço. Muito obrigado, JR. Olha aqui, ó, dar um balão apagado significa sumir no mapa. Sumir no mapa, olha sumir aí, no viu? mapa. Sabia que o senhor ia me ajudar. Um abraço a todos os debatedores, quero deixar um abraço para minha mãe, missionária Irmã Pequena. Irmã Pequena. Vai estar viajando semana que vem pro Congresso de Mulheres em Goiânia. Ô, Irmã Pequena, vai devagarzinho, Irmã Pequena. Deus já abençoe. Deixou o almoço pronto, vou passar lá para almoçar com ela, o almoço está pronto, o arroz foi lavado. Tudo bem cuidado. Como diz o ouvinte aqui, nós somos como o arroz, tem que ser lavado e remido. Glória a Deus. Muito obrigado, Bispo Ricardo Gomes, um abraço. Obrigado, JR, obrigado a todos os ouvintes. Quero mandar um beijo especial aí para os meus filhos, né? Já que a gente está falando de adolescentes, filhos adolescentes, quero mandar um beijão, Paulo Ricardo, Ana Vitória, para minha esposa e toda a comunidade cristã Terra Fértil em Guadalupe. Quero agradecer aqui os nossos ouvintes, vamos orar juntos, a pastora vai orar conosco, nós estaremos orando pelo tema que nós tratamos inicialmente, a relação de pais e filhos que estão desgostosos com a igreja, por algum motivo isso veio e produziu um esfriamento. Vamos trabalhar isso, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos planejar a vida dos nossos filhos para que eles possam realizar os seus sonhos. Olha, eu quero que meu filho aprenda inglês, então eu vou colocá-lo no curso de inglês, é um planejamento. Você quer que seu filho aprenda a Bíblia, você quer que seu filho saiba orar, você quer que seu filho pregue o evangelho, você quer que ele seja uma mulher de Deus, um homem de Deus, o que faz? Fica aí para sua reflexão diante de tudo aquilo que nós discutimos hoje aqui, fazendo a obra de Deus e as coisas da própria casa, do trabalho, do dia a dia da melhor forma possível. Falamos tanto em arroz aqui, o arroz é só um exemplo que foi abordado para nossa reflexão. Lua de mel sem a noiva, às vezes dá zebra. Vimos aqui que muita gente disse: eu não iria. Sem ela eu não iria, sem ele eu não iria. Já teve gente dizendo: olha, eu acho que ele iria. Vamos ver o quanto nós podemos fazer coisas boas juntos, criando uma agenda em comum, com afinidade, ainda que com respeito às individualidades. Vamos orar como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e por todos os Jogos Olímpicos que acontecem no Rio de Janeiro. Senhor, obrigado, Deus, por essa oportunidade. Te agradecemos por esse canal aberto para podermos orientar pessoas. Que o teu Espírito alcance os corações que nos ouviram, Senhor.
Te agradecemos também, meu Deus, pela oportunidade que temos, Senhor, de conhecermos a Tua palavra e de podermos, Senhor, dar aqui uma orientação. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe nesta cidade, esses dias em que estamos convivendo com as Olimpíadas, Senhor, que não haja nenhum atentado, guarde as nossas ruas, as nossas entradas e as nossas saídas. Deus, nós te pedimos por aqueles que estão enfermos agora, ouvindo esta oração. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é um Deus que sara, e nós nos colocamos diante da Tua presença, Deus, porque o Senhor é um Deus que tem prazer na misericórdia e é um Deus que perdoa e sara a nossa terra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe.